O estudo de hoje é sobre a riqueza e a pobreza, a igualdade e a desigualdade das pessoas, dos povos, do comportamento. Encontro com Kardec, um momento de estudo da doutrina espírita. Olá, sinta-se bem-vindo ao canal Espírita Fraterno, o seu canal de estudo e divulgação espírita. Hoje nós dando sequência ao nosso estudo semanal, estamos com o Encontro com Kardec número 69, onde nós já começamos a estudar o capítulo 9. Eu não posso deixar de pedir a você que não esqueça, deixa aquele joinha, se inscreva no canal e divulgue para pessoas que você entenda que também gostariam de conhecer o que é a doutrina espírita. Eu sempre aconselho que agora dê uma pausa, faz uma prece e logo em seguida volta aqui e continua o estudo. Vamos em frente? Capítulo 9. Lei de igualdade. Igualdade natural. Desigualdade das aptidões. Desigualdades sociais. Desigualdade das riquezas. Provas da riqueza e da miséria. Perguntas 803 a 816. Igualdade natural. Perante Deus, são iguais todos os homens? Sim. Todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizes frequentemente: o sol, luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. Veja bem, Deus não privilegia ninguém, né? Não pode ser de outra maneira. Então, como é que a gente explica que uma pessoa nasce pobre e a outra nasce em berço de ouro? Uma pessoa nasce fisicamente perfeita e a outra com deficiência física. A única explicação plausível é a sucessão de existência, quer dizer, as sucessivas reencarnações para nosso aperfeiçoamento e evolução. Nós precisamos passar por diversas experiências, quantas forem necessárias, para corrigir as nossas faltas e continuar evoluindo através de provas e até através de expiações que provável e certamente nós precisamos passar. Inclusive tem muitos casos em que muitos espíritos encarnam em mundos inferiores para aprender a se corrigir, para se melhorar num mundo inferior. E muitas vezes encarnam também nesses mundos para ajudar, por outro lado, a evolução daqueles espíritos que estão encarnados lá e a evolução daquele mundo lá. Vamos continuar? Desigualdade das aptidões. Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Daí o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, outro o fará. Assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar. Demais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo, para vos dar o exemplo. Passando de um mundo superior a outro inferior,
Conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Sim, já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. Poderá escolher no estado de espírito livre um invólucro mais grosseiro ou posição mais precária do que aquelas que já teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Assim, a diversidade de aptidões entre os homens não provém da natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais, mas permitiu que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato, a fim de que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados e também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei de caridade que os deve unir. Os benfeitores espirituais deixam sempre muito claro que um espírito nunca retroage na sua evolução. Pode até ser de um mundo superior, que ao reencarnar no mundo inferior, ele não perde seus valores e conceitos morais já adquiridos. Desigualdades sociais. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não. É obra do homem e não de Deus. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para em proveito próprio oprimir os fracos? Merecem censura. Ai deles. Serão a seu turno oprimidos. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. A desigualdade existe apenas no conceito humano. Na medida em que se desenvolve, o espírito diminui a desigualdade. Mas essa condição de diminuir a desigualdade vai depender muito do desempenho de cada um, de acordo com o seu livre-arbítrio, de acordo com suas atitudes, a sua vontade. Um dia, em algum momento, haverá igualdade nesse mundo aqui, mas apenas quando ele for habitado por espíritos mais elevados do que nós. Isso aí vai fazer com que também o planeta evolua, ele seja mais evoluído, não sendo mais de provas e expiações como somos hoje, como é o nosso caso, passando a outro nível, que será o próximo nível de mundos em regeneração, onde nós começamos já a transformação. Vamos ver? Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas não se originará da das faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Sim e não. Da velhacaria e do roubo. Que dizes? Mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões mais. Que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes porventura se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isso o que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. Aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? É fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito, sobretudo se o ignoram, como é possível que aconteça.
mas fica sabendo que muitas vezes a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Feliz dele, se assim o compreende. Se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será a reparação levada em conta, porquanto não raro é este último quem a provoca. Sem quebra de legalidade, quem quer que seja pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Aquele que assim proceder será responsável depois da morte pelas disposições que haja tomado? Toda ação produz seus frutos. Doces são os das boas ações, amargos sempre os das outras. Sempre entendei-o bem. Será possível, e já terá existido, a igualdade absoluta das riquezas? Não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? São sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Não. Mas o bem-estar é relativo e todos poderiam dele gozar, se entendessem convenientemente. Porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza, e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem o perturba. Será possível que todos se entendam? Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Há pessoas que por culpa sua caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Mas certamente, já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Demais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Em função das necessidades de evolução de cada reencarnação, nós vemos continuamente as diferenças de riquezas entre as pessoas. Muitas vezes são provas e outras vezes são expiações. Sempre o acesso à riqueza, seja por herança, seja por oportunidade de estudo com competência, ou seja por sorte, como loterias, por exemplo, sempre vai ser um teste. Sim, é um teste para nossa correção e evolução pelas atitudes altruístas ou egoístas que vamos tomar, muitas vezes para reparação de algum mal que nós fizemos em outra vida a outras pessoas. E nesse caso, até essa reparação, até fazendo com que, por exemplo, uma herança ou dinheiro ou terras, né, que a pessoa usurpou, volte para as mãos de quem foi prejudicado. Vou dar um exemplo. A matou B para ficar com a terra, ou para tirar essa pessoa do caminho, para ficar com a riqueza deste, ou por um contrato, que seja. A família de B sofre a ruína total e passa muitas necessidades, enquanto a família do A, que é o criminoso, prospera cada vez mais. Mas aí a gente vai perguntar, né, onde é que está a justiça divina nisso? Cadê? É difícil, né? Nesse caso, o que foi assassinado reencarna como, uma suposição, reencarna como neto do assassino, que depois de muitos anos vai passar a ser herdeiro legal da herança. Quer dizer, no final das contas, a herança ou terra, ou seja lá o que for, volta para a mão daquele que tinha por direito antes de ser assassinado. Veja, isso é apenas um exemplo.
deixa isso muito claro. Tem zilhões de casos. A justiça divina não falha. Eles nos deixam muito claro que em nosso nível de mundo nunca haverá total igualdade material. Os benfeitores deixam isso claro. Mas a igualdade moral, sim, ela pode e vai diminuir consideravelmente. Isso acaba reduzindo a desigualdade material. Quer dizer, um caso leva o outro caso. Porque fala ali sobre a sociedade. Se a sociedade é culpada pelas misérias, nós não podemos esquecer que a sociedade é conduzida por nós mesmos. Então, nós é que somos responsáveis. Temos que pensar muito nesse sentido. Vamos seguir? As provas de riqueza e de miséria. Porque Deus a uns concedeu as riquezas e o poder, e a outros a miséria? Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Tanto uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam, e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. A posição elevada neste mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e tão arriscadas quanto a miséria. Porque quanto mais rico e poderoso é o homem, tanto mais obrigações tem a cumprir, e tanto maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A verdade é que a riqueza e a pobreza são provas terríveis. Infelizmente, a grande maioria, principalmente a esmagadora maioria dos ricos, não entende e não aceita isso. A esmagadora maioria não aceita isso. Eles agem como se não houvesse mais nada além do mundo material. Na pobreza, se avalia a resiliência, a determinação, a capacidade de superação das dificuldades, evidentemente sem perder seus valores morais, éticos e religiosos. Na riqueza, se avalia a capacidade de altruísmo, de desapego da matéria, de superação do egoísmo, do trabalho pelo bem comum, de humildade, não se deixando levar pelas facilidades que a riqueza proporciona. Conhece aquela frase? Você quer conhecer o caráter de alguém? Dê-lhe poder e dinheiro. Essa frase foi dita por um orador sobre Abraham Lincoln. Aliás, um homem de extremo caráter e assim, extremamente honesto. Minha gente, muito obrigado por estarem assistindo o nosso estudo, mais uma vez por estarem aqui. Eu espero encontrá-los novamente na próxima semana. Não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e divulgar também essa mensagem para que outras pessoas possam ter acesso a esse nosso estudo toda semana, toda quarta-feira, às 19h30. Eu espero vê-los aqui na próxima semana, no Encontro com Kardec número 70. Muito agradecido. Fique na paz.